Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de uma paulistana, tá bom? Eu vou entrar direto na história dela porque é um pouquinho longa, tá? Então ela fala o seguinte: quando eu era criança, acredito que 8 ou 9 anos, conheci a igreja através dos missionários. Eles foram em casa e conversaram com meu irmão. Na época, acredito que ele devia ter quase 18 anos. Como eu era criança, eu não lembro de muitos fatos. Lembro que meu irmão se interessou muito, logo se batizou e me levou para a igreja também. Lembro que logo meu irmão começou a me cobrar de levar a igreja a sério e ser batizada, com toda aquela história de salvação que me assustava. Ela era uma criança, já começou a sofrer pressão do irmão para levar a igreja a sério. Eu gostava das pessoas da igreja, gostava dos missionários, mas não tinha idade para me preocupar com ir para o inferno. E nem pensava a respeito disso. Lembro que todos me cobravam de me batizar. Eu quis apenas para fazer parte, mas não tinha nenhum testemunho. Os missionários me pediram para orar, uma criança, né? Os missionários me pediram para orar e perguntar se a igreja era verdadeira antes de me batizar. Eu orei, esperando muito uma resposta, mas ela não veio. Nessa época, eu era muito apegada ao meu irmão. Nossa família era muito caótica. Meu pai viajava muito a trabalho e minha mãe era depressiva. Ele era a única pessoa com quem eu podia contar. Então, mesmo sem resposta, eu queria muito fazer parte daquilo e ser uma família de verdade com meu irmão. Na minha ingenuidade de criança e vontade de pertencer, eu inventei que tive uma visão. Coisa nenhuma, eu só queria muito que fosse verdade. Parecia errado não ter tido resposta nenhuma. Me batizei e tudo parecia perfeito. Logo meu irmão enviou o chamado para ser missionário. Um dia depois do meu irmão ter ido para a missão, eu sofri um assalto muito violento. Acredito que isso foi o começo de um desastre para mim. Fiquei muito vulnerável. A situação em casa tinha se tornado cada vez mais difícil e entrei em depressão. Continuei frequentando a igreja, somente eu, já que meus pais não eram membros. Acredito que frequentei durante 8 meses depois que meu irmão foi para a missão. Isso porque eu gostava de um rapaz de lá. Eu adoro a sinceridade dela, viu? Fiquei tão feliz quando meu irmão voltou. Acreditei que tudo voltaria ao normal quando o irmão dela voltou da missão, tá? Meu irmão definitivamente não era a mesma pessoa. Me deparei com alguém arrogante, cheio de verdades incontestáveis, mas tentei reatar nossa relação independente disso. Meu irmão voltou falando que nossos pais nunca o ensinaram nada, que quem ensinou foram as pessoas que ele conheceu na missão, que quem o ensinou foi a igreja. Aquilo doeu tanto, tanto para mim quanto para o meu pai. Parecia que não valíamos nada. Tudo era motivo para o meu irmão falar da igreja. Quando minha avó morreu, ele só se importou em falar, em batizá-la no templo, para que pudéssemos ser eternos, sem respeitar nosso luto nem nada. Como eu disse anteriormente, eu estava no fundo do poço. Tinha uma depressão severa e para o meu irmão era a falta de ir para a igreja. Afinal, eu já sabia a verdade e mesmo assim escolhi não cumprir com a minha obrigação. Nessa época eu devia ter 12 anos, uma criança ainda. Olha a pressão psicológica e emocional que ela estava sofrendo. Meu irmão se tornou completamente arrogante, prepotente e agressivo. Tudo era motivo para falar que iríamos para o inferno por não aceitar o evangelho. Ele chegou a ponto de quase agredir meu pai, que tinha acabado de sofrer um acidente e estava de cadeira de rodas. Cheguei a conversar com o bispo sobre esse comportamento que ele tinha em casa, mas nada foi feito. Continuava tendo chamados como se nada tivesse acontecido.
Isso e outras coisas me fizeram ter certeza que esse era o tipo de comportamento que a igreja aceitava, então eu não queria fazer parte dela. Tanta coisa aconteceu nesses anos. Hoje minha relação com meu irmão é inexistente. Ele é casado no templo, tem filho e mora em outro estado. Conheci seu canal semana passada e estou muito grata por isso. Depois que deixei a igreja, segui meu caminho sem me questionar sobre todas as coisas que aconteceram. E você me fez voltar ao passado e reviver tudo isso. E apesar de ser doloroso, te agradeço muito. Hoje tenho 25 anos. Acredito que foi a hora certa para rever tudo o que aconteceu e pensava a respeito. Hoje tenho maturidade suficiente para isso. Revi tudo o que aconteceu e vejo como essa seita destruiu minha relação com meu irmão. Fui pesquisar sobre os convênios feitos no templo através de câmeras escondidas em um canal no YouTube. Tem um canal aqui no YouTube que eu acredito que a maioria de vocês conhece, se chama New Name Noah. Eu vou ver se eu lembro de colocar o link do canal dele na descrição do vídeo. Ele é ex-membro da igreja. E eu não sei se ele ainda entra, mas já entrou várias vezes no templo, com a recomendação válida ainda. E ele filmou, tá? Com câmera escondida, os rituais que são feitos lá dentro estão à tua disposição no canal do YouTube, tá? Então você pode ver o que acontece dentro do templo antes de entrar. Porque antes de entrar você não sabe absolutamente nada do que vai acontecer lá dentro. Você não tem a menor ideia, tá? Então é desse canal que ela tá falando aqui. No tempo que frequentei a igreja, eu nunca imaginaria que aquelas coisas aconteciam dentro do templo, tá? Pensava que era como na capela, apenas orações, cantarinos e tudo mais. Graças a Deus que nunca fui tão fundo a ponto de entrar no templo. Porque eles não podem ser abertos sobre o que acontece lá dentro? Acho que para as pessoas já estarem mergulhadas de cabeça e aceitar qualquer coisa. Sem dúvida, querida, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada por me fazer revisitar todas essas feridas que estavam escondidas dentro de mim. Hoje acredito em energias, em intenções e na natureza. Afinal, melhor acreditar na natureza que posso ver do que em um Deus que vai me condenar ao inferno se eu não fizer tudo o que Ele quer, não é mesmo? Estou no processo da minha resignação e te agradeço demais por isso. Querida, eu fico muito feliz por você estar fazendo a tua resignação e excomungando a igreja, porque ela merece ser excomungada da vida de todas as pessoas que pensam por si mesmas e que conseguem enxergar o que a grande maioria dos membros não conseguem. Então, parabéns. Seja bem-vinda ao time dos resignados, daqueles que colocaram a igreja num conselho disciplinar e excomungaram ela. É uma sensação maravilhosa. O motivo da excomunhão? Mentira. O motivo da excomunhão da igreja, né? Porque ela mente para você, ela inventa histórias que não existem, ela cria personagens fictícios, ela te explora, ela explora a tua boa fé, ela destrói a tua saúde mental se você não tomar cuidado. Eu queria só fazer alguns comentários aqui, porque a tua história parece simples, mas ela é profunda, viu? Eu vou te dizer por quê. Para começar, você era uma criança. Você tinha uma pessoa na família com quem você contava, que era teu irmão. Você tinha 8, 9 anos de idade, ele estava para fazer 18 anos, quando vocês conheceram a igreja. Tua mãe sofrendo de depressão, teu pai sempre ausente de casa trabalhando, né? Então você sentia nele aquela segurança, aquela proteção que uma criança precisa ter de alguém. E ele era essa fonte de proteção e segurança. Então você seguiu o teu irmão. Claro, se ele decidiu entrar para a igreja, claro que você ia segui-lo. Você diz aqui que você queria pertencer, sentir a sensação de pertencimento, como você fala aqui, né? Então você foi para a igreja. E é claro que a igreja tem coisas boas, tem atividades, é uma comunidade que tem coisas boas sim, a gente sabe disso. Acontece que teu irmão foi para a missão.
Agora você como criança, você se sentiu completamente vulnerável e exposta a coisas que você não tinha ferramentas para lidar. E aí você começou a entrar em depressão. Você foi assaltada, né? Você fala que passou por um assalto violento logo que teu irmão foi para a missão. Você começou a ficar assustada. E você continuou frequentando a igreja, mas ela não fazia muito sentido para você, porque você, primeiro, era uma criança, e você não estava muito interessada na igreja em si. Você estava interessada em manter um relacionamento com teu irmão, mesmo que para isso você tivesse que frequentar a igreja junto com ele. Né? Porque você queria ter certeza de que vocês dois estavam na mesma página, né? Os elders te mandam orar. Eu fiz isso quando eu era missionária. A gente ensinava uma criança e a gente desafiava a criança para orar e perguntar se a igreja era verdadeira, esse livro de Mormon era verdadeiro. Pelo amor de Deus. Aí você fala que orou e não sentiu nada. Claro que você não sentiu nada, porque você é uma criança, você tem o coração puro e você não vai sentir nada, porque você não tem já aquela coisa, você não tem aquela predisposição de isso tem que ser verdade, isso vai ter que ser verdade, porque senão tem alguma coisa errada comigo, porque lá em Moroni fala, né? Se perguntares com real intenção, alguma coisa assim. Então, se você não sente nada, o problema está contigo. Então, nós como adultos, nosso cérebro meio que prepara e cria, né? Aquela coisa de que você sentiu sim um ardor no peito, você tem um testemunho agora. Você como criança não sentiu nada disso por conta da tua pureza. Aí você inventou que teve uma visão. Ai, eu achei uma gracinha isso, eu achei muito fofinho isso. Eu conheci a igreja com 9 anos de idade, eu nunca senti nada também, tá? Eu nunca senti nada, quando eu orava perguntando se a igreja era verdadeira. E eu me sentia péssima por causa disso. Então tá. E você continuou sofrendo pressão. E se batizou na igreja, né? Teus pais autorizaram. Aí teu irmão voltou da missão, teu irmão foi pra missão logo em seguida. E quando ele voltou da missão, você não o reconheceu mais. Ele voltou com uma atitude arrogante, prepotente, com verdades incontestáveis. Essa é a como é que fala? A palavra certa. As verdades ensinadas dentro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são verdades incontestáveis. Eu falei verdades porque essa é a única palavra que define todas as bobagens, todos os dogmas que você aprende lá dentro. Tá? São verdades incontestáveis. Eu tô falando pelo menos da base da igreja, tá? E ele voltou diferente, ele voltou desfazendo da maneira como teus pais educaram ele, atribuiu tudo isso à igreja e isso feriu muitos sentimentos de vocês. Mas ele passou por uma lavagem cerebral bastante séria. Provavelmente ele também tinha seus próprios medos, né? Porque ele também se sentia meio que desprotegido dentro da família, que você fala que a situação familiar de vocês era caótica. Então ele entrou de cabeça assim e ele voltou diferente porque ele se entregou totalmente a tudo aquilo, tá? Então eu te agradeço muito por ter dividido a tua história com a gente. A tua história é muito parecida com a de milhares de outras pessoas. E o que eu quero que você que está me escutando entenda é isso. Eu quero que você tenha um espaço aqui para abrir teu coração. Você não vai ser censurado, você não vai ser julgado, porque não tem cabimento. Aqui neste canal não existem as coisas certas para se dizer, as perguntas certas, as respostas certas. Aqui é tudo bate-papo. Aqui ninguém tá te vendendo nada, aqui ninguém tá tentando te convencer de nada. Se você tá feliz na igreja, tá beleza. Se você não tá feliz, faz como ela, como essa querida aqui, Paulichinha. Ela fala que hoje ela acredita na natureza e ela acredita em energia. Se isso tá bom pra você, querida, se isso te faz bem, se isso te faz acordar de manhã com disposição para enfrentar os desafios do dia a dia, tá valendo. Tá valendo. Se você consegue ser uma boa pessoa e você é humilde, você não é arrogante, você não se diz dona da verdade, né? Então isso tá valendo, é só o que importa. Vamos respeitar o direito de cada um de acreditar ou não no que a gente quiser, sem apontar o dedo, sem julgar, sem amaldiçoar. Isso é tudo coisa inventada pelo mercado capitalista. Tá bom?
Você não precisa concordar com as pessoas, mas respeito a elas você deve, seja você quem for. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.